Quando você ouve a palavra xamanismo, o que vem imediatamente à sua mente? O toque de um tambor? Uma cerimônia de ayahuasca? Penas brilhantes? Um ritual na floresta? Agora eu te faço uma pergunta real. Isso tudo é xamanismo ou é só embalagem? Se no nosso primeiro episódio entendemos que espiritualidade é um estado de consciência, então o xamanismo é o jeito mais antigo da humanidade de trilhar e treinar esse estado, tendo a natureza como a nossa maior mestra. Hoje, vamos juntos separar a embalagem da essência. Vamos entender o que é, o que não é, os três pilares que sustentam esse caminho e práticas que você pode começar a usar hoje, no trânsito, no trabalho, em casa. Então, assim, fica comigo até o final em mais um episódio. Para entender o xamanismo de verdade, vamos começar por onde tudo começa: a função. O xamanismo não é um personagem místico. Na verdade, o xamã não é um personagem místico. Não é um título em que alguém recebe numa cerimônia. E não é uma identidade que você constrói para impressionar outras pessoas. O xamã é uma função viva. É aquele que aprende a caminhar entre os mundos, visível e invisível, a escutar o que o silêncio diz e que usa tudo e muito mais para o serviço que ele desempenha. Pensa assim, ó, um médico não é médico porque veste um jaleco. É médico porque sabe identificar a doença e tem ferramentas para ajudar no processo de cura. O xamã funciona da mesma forma. Ele é reconhecido pelo que faz, não pelo que ele ostenta, não é uma ostentação. E essa função existe há mais de 100 mil anos. Olha isso. A gente vai falar ainda de uma parte histórica em outros episódios. Antes das religiões organizadas, antes dos templos conhecidos, antes dos dogmas impostos, já havia alguém na comunidade que sabia escutar a natureza, que sabia harmonizar as energias, que sabia ajudar o corpo e o espírito a se reencontrarem. Xamanismo é, em essência, a raiz primordial de toda a busca espiritual humana. E o mais bonito, essa raiz não pertence a nenhum povo, a nenhuma tribo, a nenhuma geografia. Ela pertence à condição humana. Ela também pertence a você. Principalmente na pegada, na consciência, na conexão que a gente transmite aqui, que é o neo-xamanismo, que pode ser praticado em todo e qualquer lugar. Porque existe uma diversidade de xamanismos e a gente pode, se acaso vocês quiserem, a gente pode abordar aqui a diversidade de xamanismos existentes no planeta e onde também tem a sua origem, etimologicamente falando, da palavra que é ali na Sibéria, né, nas culturas altaicas e conexões. E essa compreensão sobre servir não chegou para mim através de um livro, sabe? Não chegou assim, li, já sei das coisas, não. Chegou de forma muito mais viva, numa conversa que nunca esqueci, numa experiência espiritual. Eu me lembro, já faz anos, foi em 1996, que eu ouvi um amigo espiritual dizer as seguintes palavras. Eu anotei, inclusive, ali no meu diário espiritual, na mesma hora. Inclusive, eu recomendo você, para não esquecer essas experiências espirituais, que às vezes a gente não dá valor, ter um diário espiritual, ter um diário projetivo, ter um caderno para você anotar as suas experiências. Lá em 96, e é por isso que eu sei que é 96, porque nessa anotação em específico, eu coloquei a data, e é bom também colocar a data, né? Um amigo espiritual falou assim, ó, aprende a cultivar uma atitude de respeito para com todos os caminhos espirituais existentes. Se você mantém essa atitude, se você respeita, está honrando a sua própria integridade, a sua própria espiritualidade. Cada um possui sua própria visão, seu próprio rito, seu próprio meio de reconexão. Mas o que te aconselho hoje, falou esse amigo espiritual, é a experiência de compreensão viva, inteligente, que faz crescer a consciência e ampliar o coração, de respeitar, de compreender o que ele queria dizer lá em 96 para mim. Olha, de respeito a todos os caminhos que todos eles têm sua função, têm sua possibilidade de beneficiar os seres humanos e a humanidade em si. E eu guardo essas palavras comigo até hoje, olha só.
96, já são 30 anos de conexão com essa sabedoria, porque ela resume assim tudo, né? O xamanismo não é sobre acreditar num conjunto de dogmas, não é algo que você vai defender com unhas e dentes, é sobre sentir, é sobre experimentar, é sobre perceber diretamente essas conexões espirituais. Se você sente, você está vivo. E se é esse caminho que você propõe, crescer, sentir e crescer com as experiências, identificar o que é útil na sua vida e desfrutar dessa tecnologia da espiritualidade xamânica, pode ser um bom caminho. E um dos pontos que mais admiro nesse caminho, além da filosofia, dos mitos e dos ritos, é a postura e o estado de espírito de manter o respeito. Como se você estivesse numa cerimônia do bastão que fala. Sabe aquela cerimônia do bastão que fala? Onde só fala quem está segurando o bastão? Ali só fala quem está segurando o bastão e você tem todos os ouvidos e você fala hold de toda e qualquer palavra, mesmo que você não concorde com aquilo que está sendo expresso. Ouvindo ali naquela cerimônia uma opinião sagrada, porque toda opinião ela é sagrada. Cada caminho, cada prática, cada sentido de conexão é um passo, é uma semente. Agora, que a gente, assim, trouxe uma semente de conexão do caminho xamânico, porque a gente pode depois aprofundar em questões históricas, antropológicas e tudo mais. Agora que a gente entendeu essa essência, nós precisamos limpar o terreno, assim, porque existe muito ruído em volta desse tema, muita confusão também a esse respeito, e isso pode, assim, custar caro para quem genuinamente busca compreender e trilhar esse caminho xamânico. Xamanismo não é fantasia espiritual, não é isso, não é montar um personagem místico com colares, com rituais para fugir de quem você é. A espiritualidade é espelho, não é fantasia, é espelho. Não é você querer aparecer para outra pessoa, é transparecer o seu ser. Não é um atalho emocional onde você se utiliza de rituais intensos para não encarar uma terapia, para colocar a responsabilidade em outras pessoas. Não, é uma a responsabilidade diária, é a construção do seu próprio caráter. E não existe cerimônia que substitui, que possa substituir o seu trabalho interno honesto, sabe? Não é isso. Não é um atalho emocional e não é fuga. Não é turismo de experiência também, de você colecionar essa e aquela e todas as experiências, cerimônias que aparecem no caminho. Não é também isso um turismo espiritual. E o uso recreativo também de medicinas da floresta, como quem coleciona troféus no Instagram espiritual. Não é isso. É você estar com conexões que realmente têm significado e gerem possibilidade de autoconhecimento. Cuidado com esse mercado da fé. A mercantilização das práticas ancestrais, que vem buscando apenas lucro ou poder sobre os outros, desconfia. Se a prática tem mais foco em ter poder, em te prender, do que em te libertar, desconfia. Fica atento a isso. Tenha discernimento em toda e qualquer prática. E já que falamos em embalagem logo nessa abertura, sim, as medicinas da floresta, ayahuasca, rapé, sananga, são partes do universo xamânico de algumas tradições específicas. E elas merecem um episódio assim inteiro de conexão com ela, com a seriedade e o cuidado que exige uma fala em relação a essas cerimônias e essas medicinas. Por agora, o que eu posso dizer com clareza é: medicina não é entretenimento e contexto é absolutamente tudo. A egrégora, aquela cultura, aquela sabedoria daquele povo tem que ter uma conexão de respeito ali. Na mesma planta, que num contexto adequado pode ser de aprofundamento, de trazer uma profunda transformação na pessoa, num contexto equivocado, com outros sentidos de direcionamento, com outras energias, outros bastidores espirituais, pode ser profundamente devastadora. Então, fique atento a isso, porque uma pode elevar e construir e reconstruir o ser, enquanto o outro pode rebaixar e destruir, e trazer outras tantas conexões difíceis no caminho. E eu venho acompanhando isso nessas décadas de práticas de ensino, de estudo
desses caminhos xamânicos. E aqui vai um critério de ouro para qualquer assim praticante espiritual, seja xamânico ou não. Se a prática aumenta a sua soberba, se a prática aumenta a sua paranoia ou a sua dependência de um suposto guru ou mentor, ai, 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 isso não é medicina para a alma. Isso é captura do seu livre-arbítrio. E os caminhos espirituais, principalmente os caminhos xamânicos, traz esse livre-arbítrio e a liberdade de ser. Então, lembre-se disso, ó. Qualquer um pode comprar um cocá. Ninguém pode comprar décadas de silêncio honesto consigo mesmo, de autoconhecimento, de investimento em si mesmo, de autopesquisa. Antes de falar sobre os 3 pilares que comentei, que estruturam esse caminho, eu preciso dizer algo pessoal. Há mais de 25 anos, caminho como um condutor de práticas xamânicas, notadamente, ali no ano 2000, numa metodologia bioxamânica, de bioxamanismo. E posso te dizer, com toda honestidade, não existe fórmula, pode existir metodologia, pode existir caminhos de afinidade, mas uma fórmula única para todas as pessoas. Cada pessoa que entra nesse caminho carrega uma história única, um padrão de sombra único, um ritmo de cura único, um selo energético de conexão. E a minha experiência mais marcante de contato espiritual xamânico foi numa experiência corpórea, numa viagem astral, uma experiência que transformou profundamente minha compreensão sobre o que é o mundo invisível. E para algumas pessoas, esse caminho é interessante, você tem afinidade. Para outros, não. É uma outra forma, é uma outra maneira. A gente entende e compreende isso, porque cada um é único. Vou compartilhar essa experiência aqui com você, acho que num próximo episódio, assim, com mais detalhes, porque ela merece o espaço e o cuidado que pede. No próximo episódio eu conto essa conexão aí com a Águia Dourada e com o Ancião das Estrelas, tá? Que aí você vai ter essa ideia de conexão, assim, espiritual e experiências extrafísicas. O que eu posso trazer hoje é o seguinte, é o que eu aprendi ao longo desses anos, observando as luzes e as sombras do ensino xamânico, tanto em mim mesmo, quanto em quem eu tive o privilégio de acompanhar. Este é um caminho de autoconhecimento, não é de performance, não é showmanismo. Eu curto também um showmanismo, de cerimônias e tudo mais, mas aqui é um caminho de autoconhecimento. E os 3 pilares que eu vou apresentar agora são, para mim, a estrutura e a metodologia a ser mais honesta e mais duradoura que eu encontrei nessa jornada. A natureza, pensa nisso, ó. A natureza é um livro vivo e ela nunca para de escrever. Sabe aquele livro contínuo que não tem um final? Isso é a natureza. Eu gosto de livros, adoro, amo. Mas a natureza é assim. Você vai passar vidas e vidas e vidas lendo e compreendendo os seus ensinamentos. Pense em uma árvore assim. Pense em uma árvore. Ela não luta contra o inverno que se aproxima. Ela não tenta segurar as folhas com força, com raiva, com desespero. Ela as entrega, uma a uma, com a serenidade de quem sabe que a primavera vai voltar. É nato, é uma espiritualidade natural. Para quem lembra da final da década de 90, no início dos anos 2000, ele escrevia, né, sobre espiritualidade natural, e era o tema que eu mais escrevia, era sobre espiritualidade natural. E a árvore, ela tem essa espiritualidade natural, é nata dela. Quando a primavera chega, essa árvore não brota igual ao ano anterior, ela brota mais forte, porque passou pelo vazio, porque ela descansou nas raízes. Agora, eu te pergunto, quando foi a última vez que você se permitiu perder as folhas? Quantos hábitos, relacionamentos ou versão de si mesmo que ainda segura com força, com medo de ficar nu, de parecer fraco, quando a natureza te mostra, em todo o outono, que a poda é necessária para o crescimento. A natureza ela não tem pressa. Mas ela também não para. Ela é um contínuo. Ela é um contínuo. E esse é o primeiro ensinamento do caminho xamânico. A floresta, ela não pede licença para podar o que precisa ser podado. E a vida também não. A única escolha que você tem é se resistir e sofrer, ou resistir e sofrer, né? Ou soltar e crescer. Ou você resiste e sofre, ou você solta e cresce. Entenda isso, é um ensinamento
que a natureza traz. É uma espiritualidade xamânica, uma filosofia xamânica que a natureza ensina. Na espiritualidade xamânica, o corpo não é um obstáculo que você precisa superar para chegar ao espírito. O corpo é um instrumento de percepção, é por onde a realidade chega até você. Ela chega através do corpo. Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta simples, assim, ó, qual foi o último sinal que o seu corpo te deu e você ignorou? E se você estava realmente atento, você sabe que ele veio trazer uma lição. Aí você vai lá e ignora, sabe? Aquela tensão no ombro que parece toda vez que você entra numa reunião específica com um tema. Aquela sensação de aperto no peito quando você está prestes a tomar uma decisão que vai contra seus valores, seus princípios, sabe? Aquele cansaço que não passa mesmo depois de você dormir 7, 8, 9, 10, 12 horas. É o corpo falando, porque o corpo fala o tempo todo. E no caminho xamânico, aprender a escutar o corpo não é fraqueza, é uma sabedoria primária, é uma sabedoria essencial, é uma espiritualidade natural. Quando a mente viaja para o passado com arrependimento, ou para o futuro com ansiedade, o corpo está sempre aqui, nesse exato segundo. É a mente que quer impulsionar ou para o futuro, trazendo aí essas preocupações, ou e ansiedade, ou para o passado, trazendo culpa e arrependimentos. Voltar para o corpo é voltar para a realidade. Então, o segundo pilar é o corpo como o templo. Primeiro pilar, a natureza como espelho. Segundo pilar, o corpo como sendo um templo, o templo da natureza. Ele é esse templo natural do ser. E o terceiro pilar é o espírito. É onde muita gente se perde. Existe uma diferença fundamental entre usar o espírito como rota de fuga e usá-lo como bússola. A rota de fuga diz: o mundo físico é ilusório, o que importa é o espiritual. E aí usa a espiritualidade para não pagar as contas, para não pagar os boletos, para não ter conversas difíceis, para não se responsabilizar pelo próprio comportamento. Caça, é rota de fuga. Enquanto que a bússola diz: o que eu estou percebendo em mim, no silêncio, me ajuda a agir melhor lá fora. Imagine um navegador assim, no meio do oceano. Alguém que está no navio ali no meio do oceano. Ele pode contemplar as estrelas com reverência, admirar a imensidão do universo, mas em algum momento ele precisa virar o leme, pô. O espírito é a estrela que mostra a direção, mas você ainda precisa remar. No caminho xamânico, o espírito não te livra das responsabilidades da vida. Ele te dá a clareza interna para enfrentá-las com mais inteireza. Com mais inteireza. Então, assim, ó, antes de avançar aqui na nossa reflexão de hoje, nesse episódio do Despertar da Sua Espiritualidade, deixa eu te fazer 3 perguntas rápidas. Uma para cada pilar, ou de 3 pilares aqui. Não precisa responder em voz alta, mas responde internamente. Mas responde com consciência. Mas responde assim com honestidade. Honestamente, sabe? Por dentro, honestamente. No pilar da natureza, né? Nesse pilar de conexão com a natureza que a gente abordou aqui. Que ciclo você está existindo agora, quando você deveria estar soltando? O que é que você está aprendendo que você deveria estar soltando? No pilar do corpo, desse tempo, que sinal seu corpo tem dado e que você continua ignorando? Qual é o sinal que o corpo tem dado que você continua ainda não dando atenção? Segundo pilar. Terceiro pilar, que é o espírito, né? Você tem usado a espiritualidade como bússola ou como fuga? Reflete sobre isso. E se uma dessas perguntas te trouxe desconforto, ótimo. É exatamente aí que começa o verdadeiro trabalho, o trabalho real dessa espiritualidade xamânica. Eu estou falando de uma espiritualidade xamânica no cotidiano, que você pode exercer no dia a dia. Desconforto é um sinal. É um chamado para você começar a trabalhar isso de maneira real, de maneira realista, de maneira
assim, sincrônica com a sua vida. E entende, olha, ó, Samuel, entendi. Já entendi, pô. Já entendi. Mas como é que eu começo? Por onde eu aplico isso na minha segunda-feira de manhã? Então, aqui são 4 práticas simples, sem precisar de floresta, sem precisar de rituais elaborados, só de atenção e intento, de intenção. Comece a observar os seus ritmos. Comece a observar os ritmos que se apresentam. Manhã, tarde e noite, fome, saciedade, tensão e relaxamento. Seu corpo não é uma máquina que funciona no mesmo ritmo 24 horas por dia. E a natureza também não funciona assim. Então, primeiro, você para de brigar com o ciclo e começa a cooperar com ele. Se você está cansado, descanse, mas descanse de verdade. Não como fuga, mas como parte desse ciclo, desse momento necessário da sua vida. Senão, você fica doente. Quantas vezes e quantas pessoas... Eu mesmo fiquei doente. Quantas vezes eu já vi pessoas ficarem doentes porque não tem essa pausa? A árvore não é vergonha de perder as folhas no inverno. Mais uma prática. Segunda aqui, ó. Dica e prática. Coloque os pés descalços no chão, quando possível, na grama, onde for, sabe, numa praça, num parque. Não tem, coloca uma coisa de uma tigela de gigante, assim, uma bacia de terra, sabe? Faça uma respiração lenta e profunda e leve toda a sua atenção para as plantas dos pés, sentindo a terra, fazendo esse aterramento consciente. E repita internamente assim, ó, eu volto para o corpo, eu volto para a minha verdade. Isso não é um ritual esotérico, é fisiologia pura. O seu sistema nervoso se regula quando você traz atenção para o corpo físico. É ciência e sabedoria ancestral que diz a mesma coisa aqui. Pra você ter uma ideia, tem tapete que vende exatamente para você colocar os pés nesse tapete, porque tem a mesma vibração e frequência do planeta Terra. Vende caríssimo, vários dólares nos Estados Unidos. Terceira prática que você pode fazer se você precisar investir tantos dólares. Fique em silêncio por 1 minuto em qualquer ambiente, seja no seu escritório, em casa, no encontro, e se pergunte: esse lugar, essa conversa, essa relação está me expandindo ou está me contraindo? Seu corpo sabe a resposta antes da sua mente racionalizar. Aprenda a confiar nesse sinal. Não para fugir de tudo que desafia, sabe? Mas para você saber a diferença entre o que te faz crescer e o que te faz simplesmente paralisar ou simplesmente te drena energeticamente. E essa é a prática mais poderosa assim, nesse episódio de hoje. A gente está chegando aqui ao final já, né? E também a mais temida, porque ela exige o quê? Honestidade. Honestidade sem drama. Uma honestidade sem autopunição, sem julgamento. Apenas com serenidade de quem está disposto a olhar. O que em mim precisa morrer? O que em mim precisa morrer para que algo mais verdadeiro possa nascer? Não estou falando de morte literal, estou falando de morte simbólica, que toda transformação real exige. O que é que precisa morrer em mim? Pode ser o hábito de reclamar, que você já sabe que drena a sua energia, mas que ainda alimenta, porque é mais fácil culpar o mundo do que mudar, culpar o outro do que mudar você mesmo. Pode ser na máscara do tudo está bem, que você usa com a família, com os amigos, no trabalho, enquanto por dentro algo grita que precisa de atenção. Pode ser uma versão de si mesmo, de si mesma, que já foi necessária e agora, puxa vida, a versão que se fechava para se proteger, que controlava tudo para não sentir medo, mas que hoje te impede de viver com mais abertura e leveza. Na tradição xamânica, nos caminhos xamânicos, esse processo tem um nome, é a iniciação. Toda iniciação passa por uma morte simbólica antes do renascimento. E você não precisa ir à floresta para viver isso. A pergunta pode começar agora, aqui. Enquanto você assiste a esse vídeo, a esse episódio, aqui nesse programa de rádio, esse programa de TV, pegue um papel, escreva o que você precisa, o que precisa morrer em mim, e dê a si mesmo, assim, ó, 5 minutos de silêncio. Honesto. O que aparecer, você respeite. Vai lá e escreva. Vai lá e compartilhe. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa de hoje, mas o xamanismo verdadeiro começa onde a conversa termina. No silêncio, no corpo, na escolha honesta de olhar para dentro. Resumindo o que aprendemos juntos, xamanismo é a relação pura com a vida, com a natureza como espelho, com o corpo como sendo templo
e o espírito como sendo essa bússola. Sem ética vira fantasia e perigo, que vira um caminho de volta para casa. Esse episódio a gente moveu de alguma forma, e algo ressoou aí dentro de você, provocou, incomodou, acendeu algo, então esse episódio cumpriu o seu propósito. E eu quero fazer um convite a você que queira conhecer meu trabalho, que a gente desenvolve em termos de formações, ou terapias bioxamânicas, ou mesmo terapia bioxamânica que é presencial, ou o grupo de estudos e práticas espirituais Consciência Próspera, que é online e ao vivo às segundas-feiras, das 20 às 21h30. Se informe pelo WhatsApp 11 98880 1545. 11 98880 1545. Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque ainda temos muito chão para caminharmos juntos. E faça um favor real a um amigo, assim, envie esse episódio para quem está sedento de algo verdadeiro, por quem ainda carrega preconceito sobre o tema, sem nunca terem assim, entrado de verdade, né, numa conversa assim, tá? E como é de nosso costume, eu quero saber de você nos comentários aqui, em uma única palavra. Quando você ouve sobre xamanismo? Agora, o que você sente? Curiosidade, respeito, liberdade, chamado? Escreve aqui. Eu vou ler cada uma dessas citações escritas que você está trazendo. Eu sou Samuel Souza de Paula e assim, ó, a árvore não explica como cresce. Para finalizar aqui o episódio, ela simplesmente cresce, em direção à luz, com as raízes fincadas na terra. Então, seja como a árvore. Até o próximo episódio do programa Despertar da sua espiritualidade. Arro, Metacoyas.